Bom, essa aula ela é muito importante para a gente prosseguir nos estudos de cálculo, que a gente vai fazer a definição do que é o limite, né? O limite de uma função. E é muito importante a gente ter um bom entendimento disso para prosseguir nos estudos de cálculo. Então aqui eu vou dar uma definição e vou calcular alguns exemplos para fixar bem a ideia. Então aqui a gente tem, nessa primeira página aqui, né, a definição mais precisa e formal, matematicamente, do limite. Mas eu vou começar aqui por uma ideia geométrica da coisa que eu acho que é melhor para compreender depois a parte matemática, né? Então, só deixa eu pegar aqui, ó. O limite que é dado por essa notação, ele requer que algumas coisas, ele diz para nós algumas coisas. E ele requer que algumas coisas sejam satisfeitas, né, para ele ser válido. Então isso aqui significa que o limite de uma função f de x, quando x tende a f de x tende a L. Então é isso que a notação diz. Só que isso tem que garantir para a gente que, numa interpretação geométrica, se eu tenho aqui, primeiro, um subconjunto de reais nessa reta, subconjunto é um pequeno intervalo de números dentro do conjunto dos reais. Se eu pego um valor x, a função ela vai me dar um valor f de x, né? Se a gente seguir esse caminho vermelho. Esse primeiro caminho aqui. E se eu pego um valor a, num subconjunto, no domínio da f, se a gente seguir o caminho, a função vai dar um f de a. O limite, quando eu digo que eu tenho um limite para o x tendendo a a e a f de x tende a L, geometricamente, se eu tenho um intervalo aqui em azul definido por a menos delta e a mais delta, se eu pego um valor desse intervalo, a f ela tende a um valor dentro desse outro intervalo amarelo, que é definido por L menos epsilon e L mais epsilon. Aqui, né? Esse intervalo azul. Então, vamos entender matematicamente agora. Seja uma função f definida em algum intervalo aberto, né? Um intervalo qualquer dentro dos reais, que contém o número a, exceto possivelmente no próprio a. Então, o limite de x, o limite da f de x, quando x tende a tende a L, se para todo número epsilon maior que zero, houver um número delta maior que zero, tal que, se 0 é menor que o módulo de x menos a, menor que delta, então módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Então assim, só para entender um pouco melhor, né? Módulo de x menos a é a distância de x até a. O módulo de f de x menos L é a distância de f de x até L. Então, uma outra forma de enunciar, para tentar entender melhor, é que se o limite de f de x, quando x tende a L, significa que para todo epsilon maior que zero, não importa quão pequeno o epsilon for, podemos achar um delta maior que zero, tal que, se x estiver no intervalo aberto, a menos delta e até a mais delta, se x diferente de a, então f de x estará no intervalo aberto L menos epsilon, L mais epsilon. Então essa que é a ideia do limite. Então aqui também tem uma representação gráfica para tentar entender, que a gente tem uma f de x aqui, né, em azul, essa reta azul. Só que observa que aqui no ponto A, no ponto, né, no eixo x, quando é x igual a A, aqui ela não está definida dentro do intervalo, né? Ela está fora aqui do intervalo.
Mas quando x tende a A, tanto aqui pela esquerda quanto pela direita, a f de x tende a L. E a gente sempre vai ter um intervalinho de L mais epsilon e L menos epsilon, tal que o intervalo A menos delta e A mais delta vai levar a função até esse intervalo, né? Então, quando o x está aqui, nesse intervalo, a f de x está aqui. Então, essa que é a definição de limite. Bom, agora eu vou fazer um exemplo para tentar... Um exemplo para aplicar a ideia, né? Aqui ele pede, nesse exemplo 1, prove que o limite de 4x menos 5, quando x tende a 3, é igual a 7. Então, a gente usa a definição. Se isso é válido, né? Se isso está sendo afirmado, então a gente sabe que se 0 é menor que módulo de x menos 3, que aqui é x menos a, né? Só que o a aqui no caso é 3, o L no caso é 7. Então, o módulo da f de x, né? Isso aqui é a f de x, 4x menos 5, menos L, que é o 7, menos 7, em módulo menor que epsilon. Então, a gente pode pegar essa expressão aqui, trabalhar ela. Então, o módulo de 4x menos 5 menos 7 menor que epsilon. E aí, fazendo as contas, módulo de 4x menos 12 é menor que epsilon. E a gente pode pôr o 4 em evidência. 4x menos 3 em módulo menor que epsilon. E aí eu posso passar o 4 para cá, dividindo. Então vai ficar o módulo de x menos 3 é menor que epsilon sobre 4. Então isso aqui sugere, como que aqui a gente tem que o módulo de x menos 3 é menor que delta, delta deve ser igual a epsilon sobre 4. Então é isso que está sugerindo. Então agora o próximo passo é demonstrar que esse delta funciona. Então a gente demonstrar que esse delta funciona. Então, a gente pega a primeira condição, que 0 menor que módulo de x menos 3, menor que delta, só que delta é igual a epsilon sobre 4, isso também implica que 4 delta é igual a epsilon, então eu vou... Peraí, só deixa eu ver aqui. Eu vou substituir. Ah, tá. Eu vou multiplicar aqui por 4. Ó. Aí na equação toda vai ficar 0 é menor que 4 vezes módulo de x menos 3 menor que 4 delta. E 4 delta é epsilon. E de fato, é 4 módulo de x menos 3 menor que epsilon. Sim, isso está certo. Isso está satisfazendo, né, a definição. Então, está provado. Então, esse que é o procedimento. Então, agora eu vou falar um pouco de limites laterais, né, as definições de limites laterais, que é uma coisa também importante. Então, o que são limites laterais? Um limite ele pode vir pela esquerda quanto pela direita, né? Num gráfico, por exemplo. A gente tem um gráficozinho aqui. O limite ele pode vir tanto desse sentido, da direita, quanto da esquerda. Então, isso que é a ideia de limite lateral. Mas qual que é a definição precisa para isso, né? O limite à esquerda ele é definido que o limite de f de x, quando x tende a A, pela esquerda, como que eu indico que é pela esquerda? Por esse sinal de negativo, né, que está aqui em cima do A. Então, quando x tende a A negativo, né, A pela esquerda,
a f de x tende a L. Se o epsilon maior que zero, tende a haver um delta maior que zero, tal que a menos delta menor que x e menor que a. Então, o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Então, aqui ele só pega a parte do intervalo que está na esquerda, né? Que vai de a até a menos delta. Então, é isso que é o limite tendendo pela esquerda. E o limite pela direita é análogo. Só que ele vai pegar o outro pedaço do intervalo, né? Da direita. Então, o limite à direita, o limite de f de x, quando x tende a positivo, né? Que é esse símbolo. Então, quando é positivo, é pela direita. Quando é negativo, é pela esquerda. Então, se epsilon maior que zero, tende a haver um delta maior que zero, tal que a menor que x, menor que a mais delta, que é o intervalo a mais delta, esse intervalinho, né? Então, f de x menos L, módulo menor que epsilon. Então, essas que são as definições. E assim, uma coisa também importante é que um limite ele só vai existir quando os limites laterais existirem e forem iguais. Então, essas duas coisas têm que acontecer. Eles têm que existir e ser iguais para o limite existir. Então, você tem sempre que analisar isso para ver se o limite existe, para garantir a existência do limite. E, por exemplo, se o limite da esquerda é igual ao limite da direita e é igual a um valor L, significa que o limite vai ser igual a L. Só que assim, aí tem exercícios, aí eu vou fazer isso depois. Aqui é mais a parte teórica. Então aqui eu só vou fazer também um exemplo de limite lateral usando a definição. Então, ele pede aqui, né, 2. Prove que o limite de raiz de x quando x tende a zero pela direita é igual a zero. Bom, então, primeira coisa, a gente vai usar a definição de limite lateral à direita, né? Que a gente viu aqui que a é menor que x, menor que a mais delta. Então, módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Que aqui no caso, o a é igual a zero, né, que é esse valor aqui. O f de x é raiz de x e o L é igual a zero, né? Então, a gente vai substituir. Então, 0 é menor que x, que é menor que 0 mais delta, né? Isso vai ficar que é 0 menor que x, menor que delta. E aqui vai ter que o módulo da raiz de x menos 0 menor que epsilon. Então, raiz de x, módulo, menor que epsilon. O módulo da raiz de x é a própria raiz de x, né? Porque esse valor dentro da raiz, né, pode tirar o módulo. Então, é isso. Então, a gente pode levar o quadrado aqui dos dois lados, menor que epsilon ao quadrado. Então, isso sugere, como x é menor que delta e maior que zero, e o x é menor que epsilon ao quadrado, isso sugere que o delta é igual a epsilon ao quadrado. Então, agora, o segundo passo é demonstrar que esse delta funciona, né? Deixa eu escrever. Demonstrar que o delta funciona. Então, a gente tem que 0 é menor que x, que é menor que delta. Então,
o delta a gente pegou que é igual a epsilon ao quadrado. Então 0 é menor que x, que é menor que epsilon ao quadrado. Vou jogar raiz em todos os termos. 0 é menor que raiz de x, que é menor que epsilon. E, de fato, isso aqui é a mesma coisa também que dizer que módulo da raiz de x menos 0 menor que epsilon, né? Que é a definição. Módulo de f de x menos L menor que epsilon. Então, ok. Tá válido. Tá provado, né, o limite. Então era isso. Bom, enfim, então era isso que eu queria ter trabalhado na aula de hoje. Espero que a ideia tenha ficado clara. Muito obrigado e até a próxima.